uma vida cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Efésios 5, 18 em seguida, diz o seguinte: E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução ou contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Senhor Deus e Pai, te louvamos e te glorificamos nesta noite por estarmos aqui na tua casa. Peço que nesse instante o Senhor possa usar a minha vida, Senhor, como um canal de bênção para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode tomar teu assento, meu irmão, minha irmã, glorificando e exaltando o nome do Senhor. A palavra do Senhor disse lá em Ezequiel capítulo 47, que quando ele chega nas águas na cintura, ele decidiu de nadar em águas mais profundas, ir mais a fundo, a mergulhar nos rios de Deus. E nós temos mergulhado nesses dias, nesses rios da presença de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que os discípulos, eu tenho falado sempre sobre esse versículo de Marcos capítulo 9, partes do Monte da Transfiguração, mas hoje eu quero só trazer aqui o finalzinho do texto, que vai falar quando eles vão perguntar para Jesus no particular: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar o demônio que estava naquele menino? E o Senhor vai responder: porque tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. E muitas vezes o que está nos faltando é jejum e oração. O que faz nós sermos cheios do Espírito Santo? Jejum, oração e palavra. Porque quem é cheio do Espírito Santo ora. Quem é cheio do Espírito Santo ama a palavra de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo gosta e sabe que precisa jejuar. E a história vai dizer que Moody, que foi um grande evangelista, ele ganhou muitas almas para Jesus. Moody, ele pregava a palavra e ganhava almas para o Senhor. Mas um dia, Moody encontra duas irmãzinhas metodistas, aquelas que têm Wi-Fi com o céu, aquelas que têm aquele coquezinho que fica ligado direto no trono da graça. Elas falam para ele: Moody, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Moody pregava, Moody evangelizava, Moody ganhava muitas almas para Jesus. E elas vão dizer para Moody: Moody, você precisa do Espírito Santo. Ele não questionou, ele não bravejou, ele não reclamou. Sabe o que ele disse para as irmãzinhas? Então orem comigo. E eles começam orando. E não muito depois desses dias que eles estavam orando, Moody dá o testemunho que a graça de Deus sobre a vida dele foi tão grande que ele precisou orar a Deus para que Deus tirasse a mão de sobre ele, porque ele não estava suportando tamanha presença de Deus que veio sobre a vida dele. E ele vai testemunhar que depois desse dia, ele não mudou o jeito de pregar, ele não mudou o jeito de evangelizar, porém, os resultados começaram a acontecer. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, é o Espírito Santo que faz a obra. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Os três têm a mesma essência, os três são Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles têm a mesma essência, irmãos.
Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse, eu vou para o Pai, mas quando eu for para o Pai eu vou enviar o Espírito Santo. Ele virá sobre a igreja, ele virá sobre vocês. E esse texto vai deixar bem claro para nós, que todos nós, não só o pastor, não só o presbítero, não só o evangelista, não só a missionária, não só o diácono, não só a diaconisa, não os irmãos do louvor, mas toda a igreja. Todos nós precisamos ser cheios com o Espírito Santo. Efésios 1:13 vai dizer que nós somos selados com o Espírito Santo. Quando nós somos selados com o Espírito Santo? Quando nós reconhecemos que Ele era o Senhor e Salvador da nossa vida. Naquele momento, nós fomos selados com o Espírito Santo. Aí em Efésios 4:30, Paulo ainda vai dizer, não vos entristeçais o Espírito Santo de Deus. Aquele que pecava, agora não peque mais, mas anda em santidade. Anda na presença do Senhor. Mas agora Paulo, parece que ele está nos levando para águas mais profundas. Primeiro, nós somos selados. Depois nós somos santificados, deixamos o pecado de lado. E agora ele está falando, entra mais fundo. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. É que Deus está nos levando, irmãos, para águas mais fundas e mais profundas da presença do Senhor. Paulo vai dizer sobre isso, não vos embriagueis com vinho. Por que Paulo vai dizer não vos embriagueis com vinho? Porque no culto pagão, a Dionísio, a embriaguez era necessária para que eles tivessem a inspiração, para que eles tivessem a revelação daquilo que é sobrenatural. E aí Paulo vai dizer, não. Nós que somos servos de Cristo, nós não precisamos nos embriagar com vinho, para que possamos para que possa ser revelada a glória de Deus sobre nós. Mas é o Espírito Santo de Deus que vai se revelar a nós. Porque o álcool, ele vai tirar o controle, mas o Espírito Santo vai te dar o controle. O Espírito Santo vai te guiar em todas as coisas. Por isso, nós vemos aqui nesse versículo 18, não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós vemos aqui duas ordens de Deus para as nossas vidas. Não vos embriagueis. Não vos embriagueis. E nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. A primeira ordem, não se embriaguei com vinho. A segunda ordem, enchei-vos do Espírito Santo. Ah, mas eu não bebo, pastor. Mas você está cheio do Espírito Santo? Se nós não estamos pecando porque não estamos embriagando, podemos estar pecando por não estarmos cheios do Espírito Santo. Porque essa é a ordem para nós, para sermos cheios do Espírito Santo e do Senhor. E é uma ordem, não é uma opção. Se você quiser ser cheio, não é isso que o texto está dizendo. Está dizendo que é para nós sermos cheios, é uma ordem. Toda a igreja, todos nós, precisamos ser cheios do Espírito Santo. E está dizendo no plural, enchei-vos. Todos nós temos que ser cheios do Espírito Santo. No original ainda está dizendo que nós devemos deixar ser cheios pelo Espírito Santo. Ou seja, muitas vezes nós não estamos deixando Deus nos encher. Mas a vontade de Deus é que todos nós seja cheio do Espírito Santo. Todos nós precisamos ser cheios com o Espírito Santo. Não basta querer, irmão, nós temos que buscar ser cheios do Espírito Santo. Precisamos, irmãos, estar cheio todos os dias, enchendo-vos do Espírito Santo. Ou seja, irmãos, a unção de ontem não serve para hoje. Ontem eu orei, ontem eu jejuei, ontem eu me consagrei, senti a presença de Deus. Mas e hoje? Você está sentindo a presença de Deus? Você orou, você jejuou? Nós temos que fazer isso todos os dias, irmãos. Todos os dias nós temos que nos encher da presença do Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus vai levado ao deserto
cheio do Espírito Santo, mas ele sai do deserto cheio do Espírito Santo e cheio de poder. E só depois que ele foi cheio do poder que ele começou a exercer o ministério. O poder é os dons espirituais, o poder é a capacitação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós precisamos ser cheios diariamente, nós precisamos ser cheios todos os dias, pois a unção de ontem não serve para hoje, a unção de hoje não serve para amanhã. Nós temos que ter uma vida de busca diária da presença de Deus, nós precisamos ser cheios da presença de Deus diariamente, irmãos. Só depois que ele está cheio do Espírito Santo, porque ser cheio do Espírito Santo são os frutos do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo é você ter o caráter de Cristo, mas ser cheio do poder é você ser cheio da unção, ser cheio dos dons do Espírito Santo. Só depois do Pentecostes é que os discípulos saíram e começaram a pregar o Evangelho, e o Evangelho começou a surtir resultado. Só depois que eles foram cheios do Espírito Santo, é que eles começaram a curar os enfermos, é que Deus começou a salvar os perdidos, é que o Evangelho chegou até os nossos dias, porque só depois que eles foram cheios do Espírito Santo, é que eles tiveram coragem de romper as portas e sair pregando o Evangelho de Cristo. Porque até então eles estavam fechados dentro daquela sala, orando 50 dias orando. Mas o Senhor vem sobre eles, e quando o Senhor vem sobre eles, eles têm ousadia para pregar o Evangelho, para fazer a obra do Senhor. Nós precisamos, irmãos, ser cheios do Espírito Santo de Deus. E o próprio texto vai nos dar 4 características de uma pessoa, de um homem, de uma mulher que é cheia ou cheio do Espírito Santo. A primeira característica que nós vemos de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, versículo 19, falando entre vós com salmos, ou seja, tem comunhão com o irmão. Não é uma igreja de contenda, de inimizade, de fofoca. É uma igreja que tem comunhão, comunhão verdadeira, comunhão do Espírito Santo, que tem alegria de compartilhar as bênçãos, que tem alegria em compartilhar as vitórias que o Senhor tem dado, mas também é a igreja que às vezes compartilha a sua situação de dificuldade, de problema, para que a igreja possa chorar junto, para que a igreja possa apresentar junto diante do Senhor, porque uma igreja que fala salmos, uma igreja que conversa sobre a palavra de Deus, é uma igreja que edifica, é uma igreja que fortalece. Nós não podemos ficar falando mal do nosso irmão, porque ele é corpo do corpo, ele é o corpo de Cristo, nós fazemos parte do mesmo corpo. Então eu não posso falar mal do meu irmão, mas eu tenho que trazer meu irmão para perto, para ensinar, para consolar, para edificar, para fortalecer, para que o corpo seja bem ajustado, e o corpo bem ajustado possa crescer fortalecido. A Bíblia vai dizer que Nimrod vai construir a Torre de Babel. Nimrod tem uma ideia: vamos fazer uma torre, e essa torre vai chegar lá no céu. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos é para que Deus seja glorificado. Mas qual é a finalidade da Torre de Babel? Nimrod falou: vou construir aqui uma torre que vai chegar até o céu, e o nosso nome vai ficar conhecido em toda a história. Quem estava sendo glorificado na torre? Nimrod. Então Deus não permitiu que aquela torre fosse construída. E o que Deus fez? Trouxe línguas diferentes sobre toda a nação. E ninguém mais entendia nada. Pega a colher de pedreiro, ele vinha com a enxada. Pega o cimento, ele trazia a pedra. Ninguém mais entendia nada que estava se falando. Ou seja, frustrou a Torre de Babel. Por quê? Porque tinha contenda, e lugar que tem contenda, lugar que não fala a mesma língua, não prospera, não cresce, não edifica. Por isso, irmãos,
quando o Senhor vem ali no dia de Pentecostes sobre os discípulos, sobre os apóstolos, sobre a igreja que estava perseverando em oração, buscando a Deus em oração, quando eles são cheios do Espírito Santo, línguas repartidas começam na boca deles, e eles começam a falar em línguas estrangeiras, línguas que todos aqueles que estavam fora começam a entender. Mas como que eu estou entendendo aqui, se eles são galileus, como que eu estou entendendo aqui na minha língua? Como que eu estou entendendo? Porque, irmãos, quando veio o Espírito Santo, houve concordância. E porque houve concordância, a igreja cresceu. Porque houve concordância, o Evangelho avançou. Nós precisamos, irmãos, característica de quem é cheio do Espírito Santo, em primeiro lugar, tem comunhão com o seu irmão. Mas eu não consigo, ele é muito lento, eu sou muito rápido. Não, eu falo, ele não entende. Irmão, se você que está um pouquinho mais avançado no Evangelho, é obrigação sua de pegar aquele que está começando, trazer para perto, ensinar, dar o leitinho, para que ele possa crescer também. Nós não podemos ficar aqui um querendo cutucar o outro, irmãos, mas nós precisamos caminhar juntos, porque Deus diz na sua palavra, quão bom e agradável é que a igreja cristã, Porta da Graça, viva em união. Porque quando vocês viverem em união, eu vou derramar vida e bênção para sempre. Primeira característica de uma igreja cheia do Espírito Santo, não é aquela que pula, não é aquela que roda, não é aquela que sapateia, não é aquela que toca pandeiro. Uma igreja cheia do Espírito Santo, em primeiro lugar, tem comunhão com o seu irmão. Tem comunhão com o seu irmão. Segundo, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem comunhão com Deus. A comunhão é horizontal, é com o meu irmão, com a minha irmã, mas ela também é vertical. Porque quando Deus vê comunhão aqui, Deus se revela aqui. Às vezes a gente quer ter comunhão aqui, mas não quer ter comunhão aqui. Mas primeiro a comunhão tem que estar aqui. Quando tem comunhão aqui, tem comunhão aqui. Porque você diz que não ama o teu irmão que vê. Como você vai amar a Deus que você não vê? Primeiro nós demonstramos o amor aqui. Aí depois nós temos comunhão com Deus. Primeiro, comunhão com o irmão. Segundo, comunhão com Deus. Louvando ao Senhor. Versículo 19 ainda, parte B. Louvando ao Senhor. Fala justamente de adoração, irmãos, porque o nosso culto é adoração a Deus. O culto que não é adoração a Deus é adoração à personalidade. Nós vemos muitas vezes pessoas que idolatram pastores, pessoas que idolatram missionárias, pessoas que idolatram homens e mulheres de Deus, da maneira que Deus usa. O pregador às vezes não tem culpa, as pessoas que querem idolatrar, mas o nosso papel como servo do Senhor é ensinar que nós somos pó, nós somos barro, mas Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Nós prestamos culto ao Senhor. O show é quando a gente quer se aparecer, é quando a banda quer se aparecer, quando os músicos querem se aparecer, aí é show. Mas quando nós entendemos que nós estamos reunidos aqui para adorar a Deus, aí o nosso culto é agradar a Deus, é buscar a presença do Senhor. E nós não viemos aqui para ficar como fiscal de culto. Deixa eu ver aqui. A oração do pastor Augusto no começo foi meio fraquinha, hein? Ixi, a mídia desafinou ali, eu vi. Não, irmão, a gente não está aqui para fiscalizar culto, quem foi bem, quem foi mal. Se a gente colocar o nosso coração em Deus, a gente não vai nem perceber o que está errando, o que está acertando. Simplesmente, todo mundo vai estar reunido aqui em adoração a Deus, para glorificar a Deus. Nós vamos estar em comunhão aqui, adorando e glorificando a Deus, porque o adorador, irmãos, adora em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Não está ruim, eu não vou adorar. Não, está bom, hoje eu vou adorar. Não, o dinheiro caiu na conta, eu vou adorar. Não, o boleto está lá sem condições de pagar, não vou adorar. Não, eu estou bem de saúde, eu vou adorar. Não,
não estou bem de saúde hoje, não vou adorar. Não, irmão, é qualquer momento, qualquer situação, em qualquer circunstância, a gente vai adorar. A gente vai adorar, irmãos. Paulo e Silas estavam indo lá, irmãos, fazer a obra. Eles estavam indo lá orar, buscar a presença de Deus. E no meio do caminho eles libertam uma mulher, e porque liberta a mulher, eles sofrem represária, eles vão presos por pregar o evangelho e libertar uma mulher que era cativa de um espírito maligno. Prenderam Paulo e Silas. E eles estão na cadeia, chorando, resmungando, murmurando. Não, irmãos, eles eram crentes. Eu preciso ser mais crente. E eles estavam ali, depois de ter apanhado, por pregar o evangelho. Apanharam por pregar o evangelho. Estavam presos por pregar o evangelho. Estavam naquele quarto por pregar o evangelho. Mas aí eles dizem, vamos louvar o Senhor? Vamos orar? Vamos fazer um culto aqui? E aí Paulo e Silas começam a fazer um culto na presença do Senhor. Não importa o lugar, não importa a situação, irmão, está ruim. É hora de a gente fazer um culto para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Porque quando a gente faz o culto para glorificar a Deus, não importa a quantidade, não importa o lugar, não importa a situação. Quando nós fazemos um culto que agrada o coração de Deus, o lugar se mexe, o lugar treme, as portas são abertas, o cárcere traz a libertação, porque aonde Deus chega, irmãos, milagres extraordinários acontecem. Nós precisamos fazer cultos que glorificam o nome do Senhor. Primeiro lugar, quem é cheio do Espírito Santo tem comunhão com o seu irmão. Segundo lugar, quem é cheio do Espírito Santo tem comunhão com Deus. Não importa a situação, ele vai adorar. Terceiro lugar, quem é cheio do Espírito Santo, ele é grato a Deus. Ele é agradecido a Deus. Ele sabe agradecer a Deus. Versículo 20, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus. É gratidão, irmãos. Gratidão está na moda agora. Todo mundo fala sobre gratidão. Mas quando a gente murmura, a gente não está sendo grato. Quando a gente fica reclamando, a gente não está sendo grato. Quando a gente fica choramingando, a gente não está sendo grato. Porque a gratidão, irmãos, é reconhecer que tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Que tudo está no controle de Deus. A gente não é grato pelo mal. O mal não vem de Deus. A gente não é grato pelo mal. Mas a gente sabe que mesmo no sofrimento, Deus é Deus. Que mesmo no sofrimento, Ele continua sendo Deus. Que mesmo no sofrimento, Ele continua conosco. Então nós somos gratos a Deus, não pelo mal que veio, mas somos gratos porque ainda a gente continua crendo. Como disse Jó, o meu Redentor vive. Está ruim, mas o meu Redentor vive. No final Ele vai mudar a minha história. No final Ele vai mudar esta situação, porque a palavra do Senhor vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Você ama ao Senhor? Tá bom? Glória a Deus. Tá ruim? Glória a Deus, porque eu sei que Deus tem poder para mudar a minha situação. Eu sou grato a Deus. Irmãos, uma história da Bíblia que me choca, que me confronta, é a história de José. Essa história da Bíblia muitas vezes me confronta. Por quê? Porque quando José foi vendido pelos seus próprios irmãos, foi traído pelos seus próprios irmãos, vendido como escravo para morar no Egito. Aí ele começa a ficar sendo bem-sucedido lá no Egito. Mas aí vem a esposa de Potifar, com uma mentira, e ele vai para a cadeia, injustamente. A irmã Sônia me ajuda a pregar, é uma benção.
Glória a Deus. Ele foi preso injustamente. E ele está naquele cárcere. Mas a Bíblia vai dizer que em todo o tempo, ele foi vendido, mas Deus era com ele. Ele fica como escravo, mas Deus era com ele. Ele está na cadeia, mas Deus era com ele. Aí a gente aprende uma lição aqui. Que não tem situação, irmão, boa ou ruim, Deus está com a gente todo o tempo. Tá bom, Deus está com a gente. Tá ruim, Deus está com a gente. Porque no mundo teremos aflições, mas também temos bom ânimo, porque sabemos que Ele está com a gente o tempo todo. E aí ele está lá no cárcere. Aí Deus revela o sonho do padeiro e do copeiro. Do jeitinho que ele profetiza, acontece. Do jeitinho da revelação, acontece. Aí quando chega o tempo da exaltação de Deus, porque vai chegar o tempo da exaltação de Deus na sua vida. Esse processo é só o preparo para a exaltação. Porque senão, irmão, a gente não tem estrutura para suportar o que Deus vai nos dar. Porque às vezes a gente quer ser grande, irmãos, mas ninguém nasce grande. Todo mundo vai crescendo aos pouquinhos. Aí quanto mais a gente entende que a gente tem que descer, mais Deus exalta. Porque aquele que se humilha será exaltado. Então a gente vai se humilhando, vai se humilhando, vai se humilhando. Agora se a gente quer aparecer, irmão, aí Deus quebra. E Deus sabe como quebrar, mas também Deus sabe como exaltar. E ele era pequeno, ele teve aquele sonho, e o sonho trouxe perseguição a ele. Mas agora chega o tempo da exaltação, e aqui que me confronta. Não era quando estava ruim que Deus estava com ele, mas quando ele fica bom. Porque aí Deus honra José. E quando Deus honra José, se tornando governador do Egito, abaixo de Faraó, só ele. Ou seja, ele mandava em tudo, só prestava conta para Faraó. E naquele momento que ele estava ali, na exaltação, quem chega? Seus irmãos. Ele poderia ter se vingado da esposa de Potifar? Bom, ele agora é governador. Ele poderia colocar ela na cadeia. Você mentiu, você fez eu ser preso por tantos anos injustamente. Poderia, mas não fez. Aí vem os irmãos. E quando ele vê os irmãos, ele pode, agora eu vou me vingar dos meus irmãos. Agora eu me vingo. Por quê? Porque eles me colocaram na cadeia. Eles me venderam como escravo. Eles fizeram tudo de mal contra a minha vida. Aí, irmãos, a gente às vezes não tem nada, né? A gente é miserável pó. Não tem nada. Mas aí fala, Deus, se eu podia descer um raio aí, queimar essa pessoa, esse tribulado aí que falou mal de mim, que me persegue no meu trabalho, descer um raio na cabeça da minha esposa, do meu esposo. Irmãos, mas sabe o que José fez? Ele perdoou. E quando os irmãos vão reconhecer que ele era José, eles vão ter medo. E eles vão falar o quê? Não. Agora que o pai morreu, ele vai querer se vingar. Mas toda aquela situação de adversidade na vida de José, ele entendeu que tinha um propósito. Ele entendeu que tudo aquilo que aconteceu foi para uma finalidade. De ele ser o mantenedor que ia cuidar de toda a terra no momento de escassez. Ele abençoou não só os da sua casa, mas ele abençoou o povo de toda a terra que estava em volta do Egito. Ele entendeu que toda a humilhação, que todo o sofrimento, que todo o processo que ele passou, não era para ser grande, para que o nome dele fosse glorificado, mas que ele entendesse que ele era servo, para que Deus pudesse usar a vida dele para suprir as necessidades de todos aqueles que estavam à sua volta. Então, muitas vezes, irmãos, a gente está murmurando, mas Deus está trabalhando. A gente não está entendendo aquele sofrimento, aquele processo, mas é Deus trabalhando. Então, a gente tem que entender que a gente precisa ser grato.
Que a gente tem que ser grato, porque ele não estava entendendo o processo, mas em nenhum momento ele murmurou, porque ele entendia que Deus estava com ele em cada processo. Então, irmãos, nesse processo você não está sozinho, nesse processo Deus está contigo. Então aprenda a ser grato a Deus. Todos nós temos motivos para agradecer a Deus diariamente, irmãos. Todos os dias. O ápice da gratidão é Jó. Jó entendeu o processo da gratidão na sua vida. Jó era bem-sucedido. Jó, ele tinha bons amigos, uma boa família, bons pastos. Ele era um dos homens mais ricos da sua época. Mas ele perdeu tudo. Seus 10 filhos morrem, perde todos os seus bens. Perde tudo. E ele vai fazer, sabe o quê? Agradecer. Deus deu, Deus levou, louvado seja o Senhor. O meu Redentor vive, eu sei que Ele vai se levantar e vai julgar a minha causa. Aí no final, a Bíblia vai dizer que Deus dá em dobro tudo. Deus dá em dobro tudo o que ele tinha perdido. Sabe por quê, irmãos? Porque quem é grato, Deus dá em dobro. Quem é grato, Deus dá em dobro. Então pare de murmurar, irmãos. Uma vez o pastor Tiago pregou aqui, ele falou de uma pessoa que estava conversando com ele, que toda hora ficava... Toda hora. Irmão, isso é murmuração, é reclamação. Às vezes nos detalhes a gente está murmurando, está reclamando, mas aprenda a ser grato a Deus em tudo. Ser grato. Primeiro lugar, uma pessoa cheia do Espírito Santo tem comunhão com o irmão. Segundo lugar, uma pessoa cheia do Espírito Santo tem comunhão com Deus. Terceiro lugar, uma pessoa cheia do Espírito Santo é grata a Deus. Em quarto lugar, uma pessoa cheia do Espírito Santo, versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando é sinal de humildade, é ser humilde na presença do Senhor, porque os exaltados serão abatidos, mas os humilhados serão exaltados. Aquele que se humilha será exaltado. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo aprendeu com Jesus, que era manso e humilde, que era manso e humilde. Tem pessoas, irmãos, que não sabem ser submissos à liderança, não digo só nível igreja, mas liderança de pai e mãe, liderança de patrão, de chefe, não consegue ser submisso, porque sempre tem uma desculpa, sempre tem uma resposta. Nunca aceita aquilo que ele está passando, mas a pessoa, irmão, que é cheia do Espírito Santo sabe ser submisso a Deus, sabe ser submisso porque ele entende que o Espírito Santo que habita nele nos ensina a ser submissos, a ser humildes, a respeitar as autoridades de governo, a autoridades eclesiásticas, sabe, irmãos, respeitar. Nós precisamos respeitar. Uma vez eu li um livro que falava sobre Jyotimani, que falava sobre a autoridade. E ele fala que quando a gente entra no lugar, não importa onde, você tem que saber quem é a autoridade naquele lugar. Eu posso ser autoridade como pastor aqui, mas na tua casa, quem é a autoridade é o teu esposo, é o marido, que provavelmente tem que ser, né, irmão? Tem que fazer o papel de marido, tem que ser autoridade em casa. Na tua empresa é o patrão, ele é a autoridade naquele lugar. Então nós temos que respeitar as autoridades. A Bíblia fala que nós temos que orar até pelas autoridades de governo. Ah, mas não é o que eu queria que tivesse. Mas ore e pede para que Deus abençoe ele, porque ele sendo abençoado, ele abençoa a nação. Esse é o papel da igreja, não ficar batendo, irmãos, falando mal, mas é orar, orar. E aqui eu encerro. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem comunhão com o próximo, tem comunhão com Deus, é agradecida, mas é submissa, é humilde na presença do Senhor.
Porque o avivamento, a gente ora muito pelo avivamento, a gente busca muito o avivamento, mas a gente ainda não tem uma compreensão do que é o avivamento. Porque a gente acha que o avivamento, irmãos, são as manifestações do Espírito Santo. Mas as manifestações, elas só acontecem para quem tem uma vida cheia do Espírito Santo. Porque se nós tivermos as manifestações e a vida... Já conheci, irmãos, pessoas que parecia ser cheia do Espírito Santo, mas na hora que você olha... Uma vez a gente conheceu uma profeta, irmãos, que revelava o oculto, o profundo e o escondido. Aí eu fui levar ela para casa depois do culto. E bota longe. Meu Deus, não vi a hora de chegar. O pastor Fausto estava comigo. E eu levando, abençoada. E aí a gente vai descobrindo. Teve uma vez que você não estava comigo. E ela estava comigo, eu fui levar. Aí tocou o telefone. Aí ela falou assim para mim, fala que eu não estou. Fala que eu não posso atender, aliás. Fala que eu não posso atender agora. Eu falei, não, missionário, não vou falar isso não. Cheia do Espírito Santo. Não. Podia ter as manifestações, podia ter o dom do Espírito. Mas o caráter do Espírito Santo não tinha. Porque uma vida que é cheia do Espírito Santo é uma vida que parece com Cristo. Às vezes você não pode até não falar em língua estranha. Às vezes você pode até não profetizar. Mas você tem o fruto do Espírito sobre a sua vida. Você é cheio do Espírito Santo. E é isso que a Bíblia está falando, irmãos. O avivamento, todos os avivamentos que a igreja passou, foram pessoas que tinham vida de oração, vida de santidade, que tinham amor pelas almas perdidas. Eram pessoas que amavam a palavra de Deus. Porque o avivamento sem a palavra de Deus é movimento. E o movimento passa, o movimento acaba. Porque às vezes, irmãos, podemos até cantar um louvor e de repente todo mundo fica feliz, porque o louvor ele anima, ele alegra. Podemos até cantar e de repente fica todo mundo feliz, todo mundo alegre. Mas quando acaba o louvor, acaba. Porque isso não é avivamento, isso é movimento. E o movimento acaba, mas o avivamento permanece. E que nós precisamos mesmo, pode até subir já o grupo, que nós precisamos mesmo, urgentemente, é sermos cheios do Espírito Santo. É nos encher a cada dia, todo dia, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida marcada pela comunhão com Deus, com os homens, gratidão e submissão. Guarde isso no teu coração e coloque em prática. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Tenha comunhão com o teu irmão. Ore pelo teu irmão. Adore a Deus. Seja agradecido, não murmure, ainda que a situação seja adversa. Seja grato. Seja grato ao Senhor e seja submisso. Que assim Deus vai encher cada dia mais o seu coração com a presença do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, as palmas adoram ao Senhor.